E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Dando continuidade àquela série que eu falei que eu ia fazer, né? Sobre erros críticos dos 4 nados. Já fiz um vídeo falando sobre os erros críticos do nado crawl, 3 erros críticos. Hoje vamos falar sobre o nado costas, mesma coisa, 3 erros críticos. Recapitulando, o que eu chamo de erro crítico? Erro crítico é aquele erro que ele é, ao mesmo tempo, muito grave, compromete a eficiência do nado, e muito comum, muito frequente, né? Por isso que ele é crítico. Grave e frequente, é isso. Vamos falar hoje sobre o nado costas. Quais são os erros críticos com relação ao nado costas? Eu sempre começo falando do rolamento de ombros, ou seja, aquela oscilação do nadador de costas. O nadador de costas, quando faz o nado costas, ele tira o ombro, depois ele tira o braço. Tira o ombro e depois ele tira o braço. Sempre faz esse rolamento de ombro. Esse rolamento de ombro, ele no crawl, ele existe, viu gente? Ele porque é típico dos 2 nados alternados. Mas ele no crawl, ele acontece muito mais naturalmente, muito mais espontaneamente. Muito difícil um aluno fazer nado crawl sem fazer esse rolamento de ombro, né? Mas no costas não. No costas o cara quer nadar que nem uma balsa. Ele quer nadar assim, sem mexer o ombro. E não pode, não deve fazer isso. Porque esse rolamento de ombro, ele posiciona os braços. Quando você rola o ombro, por exemplo, você afunda o ombro direito e eleva o ombro esquerdo, o ombro elevado esquerdo vai favorecer uma boa recuperação do braço esquerdo por cima da água. E o ombro que está mais fundo na água vai favorecer uma puxada melhor. Portanto, quando o nadador de costas faz o rolamento de ombro, ele está posicionando melhor os seus braços para cada um fazer a função que precisa fazer. Um recuperar e o outro fazer o movimento de tração, a fase submersa do braço. Então esse rolamento de ombro, ele tem uma função de certa forma coordenativa no nado, alguma coisa assim, mas ele tem uma função propulsiva muito importante de posicionamento dos braços, que é análoga ao que acontece, como eu disse, no crawl. Só que no crawl esse movimento de ombros acontece espontaneamente. Então rolar o ombro no nado crawl, fazer essa oscilação de ombro no nado costas é fundamental. A segunda coisa é que a recuperação do braço, então vamos imaginar, né? Saiu o ombro, a recuperação do braço no costas tem que ser estendida. É exatamente o contrário do que acontece com o crawl, né? Que a gente recupera braço fletido, cotovelo alto, aquela coisa toda. No costas, estendido. Por isso que a gente fala, sai com o dedão para cima e durante a trajetória vira a mão, né? E entra dedinho. Sai dedão, entra dedinho. Sai dedão, entra dedinho. Por isso que a gente faz isso. Por quê? Porque quando você deixa a mão ficar assim ou até assim, a tendência é que a recuperação do nadador de costas fique fletida. O braço fique semiflexionado durante a recuperação. Isso é muito ruim. Recuperação do nadador de costas, vejam uma prova de costas, vocês vão ver, sempre braço rigorosamente estendido. Rigorosamente estendido. Então, além do rolamento de ombros, recuperação com braços estendidos. E o terceiro erro crítico, que eu chamo, é os quadris, às vezes só os quadris, e às vezes quadris e pernas do nadador de costas muito fundo, muito dentro d'água. Veja, o batimento de perna alternado do nadador de costas, ele é mais imerso do que o do nadador de crawl. Por quê? Pela posição dos pés, os calcanhares estão para baixo, os dedos dos pés estão para cima. Por conta da própria anatomia dos pés, o nadador de costas precisa deixar suas pernas um pouco mais imersas na água para poder fazer um batimento que seja eficaz, né? Na propulsão, na sustentação e no equilíbrio. Batimentos alternados do crawl e do costas têm essas 3 funções. Então ele precisa, então o batimento de perna do nadador de costas, ele é ligeiramente mais imerso do que o do nado crawl. Veja, imerso. Eu nem uso a palavra fundo, é mais fundo, não. Mais imerso, é mais dentro d'água só. Mas tem que ser ligeiramente assim. Posição é quase horizontal, é praticamente horizontal, né? Então, o nadador de costas não deve deixar que os seus quadris afundem ou quadris e pernas afundem. Por quê? Porque com quadris e pernas fundos, muito fundos na água,
o arrasto frontal, a resistência frontal ao avanço do nadador de costas aumenta muito. O trabalho de braços fica muito sacrificado. O nadador tem que fazer muito mais força de braço para deslocar um corpo que está muito fundo na água. Quanto mais próximo à superfície, eu costumo falar para os meus alunos, o nadador de costas, ele faz um batimento alternado, vamos imaginar que essa minha mão é a superfície da água. Os pés do nadador de costas tocam a superfície por baixo da água, assim, ó, tocando a superfície da água por baixo da água. Então é ligeiramente imerso só, não pode ser muito fundo. Então esses são os 3 erros críticos que a gente tem que estar sempre de olho. Nos ombros, no trabalho de recuperação de braços e no posicionamento de quadris e pernas. Fiquem atentos. Vocês que são professores, de olho para corrigir, trabalhar esse tipo de coisa, conscientizar, chamar atenção, usar educativos. E vocês que são alunos aí que nadam sem orientação, eu sei que tem muita gente que nada aqui meio que por conta própria, fiquem atentos nessas 3 coisas. Tá bom? Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, C, curte, compartilha e comenta aqui. Continue acompanhando. Tô devendo ainda 2, né? Tô devendo o nado borboleta e o nado peito ainda, né? Erros que eu considero críticos nesses 2 últimos nados, tá bom? Continuem prestigiando a gente aqui, continue mandando as suas sugestões. Acabada essa sériezinha dos erros críticos dos 4 nados, eu vou retomar com outros temas, né? Continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!